Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Vamos aí, o pessoal tá entrando. Oi, pessoal. Então, hoje, quinta-feira, dia 25 de janeiro, aí chegando no fim do mês, vamos começar a live da Formule. Hoje a live ela tá bem bacana. Tem uma duplinha bem joia que vai conversar aí com a gente já já. Bom, então boa noite aí a todos. Já vi uma nossas convidadas aí já entrou. Boa noite, Karina. Boa noite, Cris. Meu nome é Luciana, né? Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule e já temos aí umas sequências de lives para quem está entrando agora pela primeira vez. A Formule já faz há um tempo, né, lives com profissionais de referência em suas áreas de atuação, levando sempre informações, dicas, orientações ligadas à saúde em geral, beleza, bem-estar e qualidade de vida. Espero que estejam gostando. E vai a minha pergunta aí para todo mundo. Você cuida da sua saúde mental tanto quanto prioriza o seu corpo? Então já vamos começar a pensar um pouquinho nessa pergunta. O bem-estar emocional é tão importante quanto a prevenção de doenças físicas, que uma está ligada à outra e não tem como separá-las. Às vezes a gente pensa que sim, mas na realidade saúde física, saúde mental tem um eixo aí de mão, é vida e mão dupla. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, agora, aqui nesse bate-papo, com essas duas profissionais bem especiais. Em meio à correria do dia a dia, né? Então, diversos estímulos, nós somos bombardeados por estímulos diversos, em diversas situações, e em meios de comunicação, canais de comunicações, solicitações, desejos, né? Necessidades, querer ou pensar que precisa dar conta de tudo. E somos tomados muitas vezes por sentimentos de ansiedade, preocupação excessiva frente às situações do dia a dia, né? Mas é um problema que o problema acontece, né? Isso faz parte, mas acontece o problema quando esses sentimentos extrapolam para situações aí que são mais preocupantes, gerando uma preocupação desproporcional, né? Ou reações desproporcionais ao que realmente está acontecendo, levando aí a um sofrimento e muitas vezes a uma incapacidade, o que muitas vezes se transforma num transtorno de ansiedade generalizado. E aproveitando o mês de janeiro, que foi intitulado como, né, com essas cores aí dos meses, o janeiro é o janeiro branco, que é o mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, que escolhemos o tema para a live, que na realidade é o tema da própria campanha do Janeiro Branco de 2024, que é A Vida Pede Equilíbrio. Então é um tema que é bem bacana e a gente vai discorrer aí acerca dele. O objetivo do Janeiro Branco, de uma maneira geral, é com os cuidados, né, como eu falei, com a saúde mental da população, a partir da prevenção de doenças decorrentes do estresse, transtorno, que incluem transtornos mentais, né, mais comuns como depressão, ansiedade, estresse crônico, pânico. E para conversar com a gente sobre esse tema, vamos convidar a médica, angiologista, cirurgiã vascular, doutora Cristiane Toralba Antonângelo, que atua também na gestão em saúde para médicos e estudantes, além de ser a idealizadora de um projeto bem bacana e bem especial, que é o projeto Vida Saudável, que é um projeto voluntário, né, que envolve aí a missão de salvar vidas através de informações e ações. E a psicóloga e sexóloga, doutora Karina Machado Galvão, que também atua como psicoterapeuta de casais e família, com foco nos vínculos afetivos, nas relações humanas e no autoconhecimento. Então, duas profissionais
com bastante bagagem para estar conversando com a gente agora, nessa noite aí de quinta-feira. Com certeza será um momento com bastante conteúdo, orientação e dicas e informações. Doutoras, vocês já estão por aí, eu já lhe vi, já vi vocês, vou chamá-las aqui para a gente começar. Cris, eu lhe chamei. Oi, Cris. Boa Boa noite. noite. Boa Ah, que noite. alegria. Já vi que tem um monte de gente conhecida, Pois é, né? Dai, O pessoal começa a Jane. Boa entrar noite. aí. Vou aqui chamar Karina para a gente iniciar. E vamos chamar o pessoal. Quem quiser convida, já comunica a Então, todo mundo. Vai coloco ser aí. muito legal. Já estou dizendo aqui que envia essa live agora, né, para um familiar ou para alguém que você acha que seja interessante assistir, junte-se aí a gente para essa conversa que vai ser bastante esclarecedora e que promete aquecer o coração e também enriquecer a mente de todo mundo. Olá, Karina. Boa noite. Olá, muito boa noite. Então, aí, boa noite aí às doutoras Cristiane, Karina, é um prazer aí tê-las conosco. E eu quero agradecer em meu nome, em nome do Formule, por terem aceito aí o convite para a gente estar dividindo agora um pouquinho desse momento com todo mundo. É um tema bastante interessante e gostaria que vocês falassem alguma coisa antes da gente começar. E bom, aí, Cris, a gente já está sempre participando aí de iniciativas bacanas, que a doutora Cristiane está sempre aí fazendo parte, envolvendo bastante, né, muitas ações em prol aí da saúde e bem-estar de todos, e levando um projeto voluntário bastante bacana mesmo, especial. Karina também faz parte também aí, junto de Cris aí, do movimento 50 Estamos todas mais. juntas, Hoje ele vai todas falar, então tá conectadas. tudo junto e misturado. Pronto. Então, Vamos lá. criar esse ano, né, dona Lu? O nosso projeto também, o Movimento 40 mais, porque as mulheres de 40, 35, por aí, já estão querendo esse movimento e não existe. Né? As de 50 Adorei. vão Acho que a gente votar. precisa trazer um pouco mais precoce. Precisa, porque a gente precisa chegar aí nos 50 melhor. Exatamente, a construção, como o Cris diz muito. Tudo é uma construção. Então, meninas, vamos aqui começar, né? Um breve resumo aqui rápido, mostrando que, assim, apesar da gente né, a gente tá falando aqui da vida pede equilíbrio, mas não tem como fugir de uma palavra e de uma doença que realmente é bastante comum, infelizmente, nos dias de hoje, a depressão, que é uma comorbidade que é ranking das deficiências aí de saúde mental global, atingindo aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo, e segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, atinge mais, né, mulheres e idosos, mas qualquer pessoa, criança, adolescente, pode vir a sofrer, assim como o estresse, que é um problema emocional e é considerado o mal do século. Inclusive, o Brasil é tido como o país que tem a população mais ansiosa do mundo. Por que será isso? Não restam dúvidas sobre a necessidade de conhecermos soluções para que contribuam para diminuir um pouco esses sintomas relacionados a essas condições. Então, doutoras, como a gente falou aí inicialmente, o tema envolve, né, a vida pede equilíbrio. O equilíbrio entre a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, independente de raça. Eu achei interessante essa colocação, independente de raça, gênero, condição social, idade, o que todos querem é esse wellness, que é o bem-estar, a disposição, ter disposição, né? Uma boa noite de sono, equilíbrio emocional, memória, agilidade no raciocínio, enfim, se sentir bem, ter qualidade de vida para aproveitar o momento com a família, com os amigos, a vitalidade para curtir a natureza, né? Saborear uma receita, rir, matar saudades, mesmo que seja aí às vezes pelo telefone, pelo computador, enfim. Então, o que significa, o que é este equilíbrio e como consegui-lo? E aí, pode começar, doutora? Ai, Cris, então vamos lá. Eu vou dar puxar aqui um pouquinho o assunto, né? Mas você fique muito à vontade de entrar e a gente vai dialogando, porque eu já conheço, né? Conheci o seu trabalho primeiramente lá com Lu,
lá no projeto de longevidade 50 a mais, né? E eu amo suas falas, realmente elas são muito conectadas. E eu poderia começar até com o que você trouxe hoje no seu Instagram, que a gente, né, repostou aqui, que é: se você não tem controle, comece a olhar para o que você tem controle ou não, porque isso pode trazer já um estado de muita ansiedade. A gente quer, muitas vezes, controlar o que a gente não controla. A pandemia veio, né, e nos mostrou, assim, né, estampou para a gente na nossa cara o quanto a gente não tem controle de nada. E o quanto a gente tem esse excesso de futuro, de se preocupar com algo que não está, muitas vezes, nas nossas mãos. O que está, a gente precisa fazer, né? Que é o momento presente. É você pensando nesse presente que você vai, claro, construindo o seu futuro. Mas se a gente não se der conta da nossa impotência, do controle disso tudo, a gente começa a adoecer. E eu partiria da ideia de, quando a gente pensa, né, saúde mental, na verdade, geralmente a gente não cuida da saúde mental. A gente se preocupa quando a gente já adoeceu. Porque o que é cuidar da saúde mental? Cuidar da saúde mental é você cuidar, como Cris trouxe aí numa conversa nossa, nem sei, não lembro mais onde foi, mas é cuidar dos nossos pensamentos, é cuidar do nosso sono, é cuidar do nosso intestino. Hoje tem se falado tanto do intestino, né? Como a gente precisa estar cuidando dele, porque ele tem uma quantidade de neurotransmissores que, se a gente não estiver olhando para isso, a gente vai adoecer. É cuidar do nosso dia a dia, gente, é cuidar daquele estressezinho que a gente tem quando o elevador, se você marcar no relógio, ele demorou 1 minuto. Já traz, né, aquele mal-estar. Você já vai transformando o seu dia. E se o elevador já lhe irritou às 5 da manhã, é porque você já não foi dormir bem. Porque tem uma frase, não me lembro o autor agora, que ele diz o seguinte: se você dorme satisfeito, você acorda determinado. E se você acorda determinado para o seu bem-estar, para a sua vida fluir, né? Determinações que você quer ter na vida, muda toda a sua rotina, muda todo o seu dia. Ali você já projeta um dia diferente, mas precisa dessa noite. Então, se a gente não consegue construir essa habilidade de lidar com os pequenos estresses, a gente não está construindo saúde mental. Pelo contrário, a gente já está adoecendo. Porque, veja, nós, né, socialmente, a gente tem o nosso equipamento mental testado a todo momento. Você é testado socialmente porque, desde a Revolução Industrial, nos pediram uma velocidade maquinal, que a gente não tem. Nós somos humanos. E a gente fica tentando funcionar de uma forma que não é cabível para o humano. E a gente não se dá conta, gente, a gente só responde ao ambiente, vai ali só respondendo sem pensar no que você está sentindo, no que está acontecendo no seu corpo. Olha aí, Cris, você falou disso, vou até passar para você, das intolerâncias. Quantas intolerâncias? Isso é normal? Nosso corpo está inflamado, está todo mundo na academia, é a sociedade do desempenho, né? Está todo mundo desempenhando ali, é na academia, são nos escritórios, é nos aeroportos, nessa vida corrida, o corpo todo maltratado, inflamado, com acne, com dores, né? Quantas pessoas reclamando de dor, reclamando de sono, todo mundo agora é à base do gás, né? Vamos ver algo que nos dê gás, é o café, é um produtinho, é um chá que lhe dê energia, e a gente não para, e a gente não descansa, e a gente não se escuta. E aí todo mundo agora quer fazer yoga, todo mundo quer fazer meditação, todo mundo quer incluir atividades que às vezes não cabem na sua rotina, achando que isso vai trazer saúde mental. Não. A primeira coisa que lhe traz saúde mental é você se conectar com o que você está sentindo. Eu acho que esse é o primeiro passo. A primeira pergunta é: não vamos para uma coisa muito mirabolante, não, gente. A yoga cabe na minha vida, mas eu não sei se cabe na sua. Qual é a sua rotina? Qual é a sua agenda? Como a sua agenda reflete a sua autocompaixão? Se você não parar para olhar para isso, você já está adoecendo, tenha certeza. Porque, olha, hoje os países, a gente tem esse dado, os países de primeiro mundo, né, eles demoram mais de 10 anos já adoecidos para buscar ajuda. Quando vão buscar, provavelmente já não tem mais jeito. Imagine nós, que estamos aí em primeiro lugar no ranking
no ranking de ansiedade. Como é que a gente não está? Né? Imagina assim, um país de primeiro mundo, tudo funciona, segurança, saúde, transporte. Então, desse jeito, cobrança. E a gente é o país mais ansioso do mundo, está. Então, por que se demora a procurar ajuda? Porque a gente é muito preconceituoso. E a gente é preconceituoso porque a gente não entende. Preconceito é aquele sentimento que você tem pelo que você não sabe. Uhum. Se você passar a conhecer um pouquinho, entender sobre aquilo, pode ter certeza que esse preconceito ele vai ser minimamente reduzido. Então, quando se fala em transtorno mental, em adoecimento, a gente já vai para aquele estigma de que é uma pessoa fracassada, né? De que é uma pessoa burra, de que é uma pessoa que não tem muito valor, de que é aquela pessoa já vai desvalorizando. Poxa, essa pessoa é fraca. Minimamente é fraca. É assim, mesmo estando, né, nessa época que estamos, 2024, com muita informação, mas é nisso que a gente vai vendo, que as pessoas continuam, principalmente no Nordeste, né? São mais preconceituosas em relação a isso e com certeza vai sofrer também muito com isso, porque por conta desse autoestigma, que não é só uma coisa vinda de fora, a gente também se julga assim, a gente demora muito a procurar ajuda. Quando vai procurar, aí as coisas já estão bem piores. Mas para eu não ficar falando aqui sozinha, não quero falar sozinha, não, porque Cris tem falas assim, eu adoro! Tô te ouvindo assim, eu aprendo tanto. Eu falei pra Lu, sempre que tiver uma live, pode me chamar. Porque eu não sei se todo mundo que tá aí gosta, mas eu adoro. Porque eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir. O que você falou me chama muita atenção sempre porque eu gosto de refletir. Eu acho que as pessoas hoje ouvem, mas não refletem o que estão ouvindo. E a gente, quando o Lu me falou do tema, eu falei, meu Deus. Quando ela me fala um tema, eu passo dia, horas e refletindo sobre o que a gente vai falar. E então eu fiquei pensando o que é uma vida equilibrada. Eu falo muito sobre pilares, sobre uma vida equilibrada, sobre vida leve. Eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam ver é ver a beleza da vida. A vida adulta é muito dura. Eu falo muito para as meninas. Mamãe, está difícil, está ruim. Vai piorar. Cris, você é pessimista. Não, eu sou realista. A vida do adulto é dura. Então, nós precisamos entender e começar a ver a beleza da vida dentro da dureza dela. Então, para a gente ter uma vida leve e equilibrada, é importante ver a vida e ver com beleza, né? Uma vida leve é ver a beleza da vida, mesmo diante da dureza dela. Eu falei, meu Deus, será que hoje é o dia certo para ter essa live? Estou passando por algumas dores, né? Estou enfrentando dores familiares, estou com minha avózinha internada na UTI, morei com ela na faculdade, tenho grandes lembranças. Então, estou sentindo dores profundas, mas que são necessárias de serem vividas. Isso não faz com que a vida não tenha equilíbrio, isso não faz com que a minha vida não seja linda, leve, mas são dores. E as pessoas, você falou muito bem, né, doutora Karina, que as pessoas vivem uma preocupação que é por algo que elas não controlam, por algo que não tem o que fazer. Então, as pessoas vivem hoje uma falsa ideia de que elas vão controlar o futuro, de que elas vão controlar o que está acontecendo, de que elas têm o poder sobre tudo. Eu pego pacientes que falam que, eu estou muito ansiosa porque eu quero controlar tudo. De fato, quando a gente aprende que a gente não controla tudo e que isso não vai te atingir diretamente, você começa a ficar um pouco mais leve. Né? A vida começa a ter um sentido diferente. Por quê? Por mais que eu queira que a minha filha seja de uma forma, ela passou aqui dando boa noite, eu lembrei. Ela tem o temperamento dela. Tem perfis que a gente não vai modificar. E tem coisas que eu vou orientar, direcionar sim. Mas eu não posso querer que ela seja do jeito que eu quero. Eu não posso querer que a minha vida aconteça totalmente do jeito que eu quero. E as pessoas hoje estão tendo a falsa impressão de que elas podem determinar tudo. E a gente não pode. Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas perdem o controle de si mesma é exatamente porque elas não conseguem controlar tudo.
elas não conseguem controlar a reação do outro, eu consigo controlar a minha. E olha que a minha já é um grande desafio, né, Karina? A gente se conhecer, ter autocontrole e autodomínio já é um desafio. Avalie, eu achar que eu tenho controle sobre a reação do outro, eu não tenho. Então, quando a gente começa a entender que se eu quiser modificar algo, eu tenho que, no mínimo, me modificar. Porque o outro não cabe a mim, cabe ao outro. Eu posso direcionar, incentivar, impulsionar, motivar, mas eu não posso garantir que o outro faça ou seja o que eu quero. Então, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. E eu sempre digo que para a gente ter saúde mental, ter um equilíbrio, uma vida equilibrada, tem que ter alguns pilares básicos, que na minha concepção são os primordiais. Então, a vida financeira importa sim, não tem como a gente ter um equilíbrio numa vida se a gente não tem as finanças equilibradas. Você vai no mínimo ter ansiedade. Se eu estou devendo e não posso pagar, eu vou ficar ansiosa. Se eu fiz uma compra e eu estou com medo de ser mandada embora, eu não posso pagar aquela conta, eu vou ficar ansiosa. Nós temos um país extremamente endividado. As pessoas ganham um salário, mas elas estão com uma dívida para 12 meses. E eu falo muito, às vezes eu aconselho até isso no meu consultório. Eu falo, olha, tomem cuidado, porque se você tem risco de ficar desempregado, não faça uma conta que você não pode pagar daqui a 6 meses. Por quê? Porque isso vai gerar ansiedade. E eu já conheço pacientes e pessoas próximas que falam, ai, doutora, eu fui mandada embora e agora eu tenho uma prestação para 6 meses. Meu amigo, minha amiga, por que você fez essa prestação? Eu não faço. Eu espero juntar e comprar à vista. E olha que eu poderia tranquilamente, mas eu não faço. Por quê? Porque eu não quero ter a sensação de que eu vou ficar com aquela conta ali para daqui 10 meses, 12 meses. Então, a gente precisa entender que tudo impacta a saúde. Então, a minha finança impacta a saúde, meu relacionamento. Sabe o que eu falo para minhas meninas? Gente, quem tá aí, falem para os seus filhos e filhas. Bota na cabeça. O que eles vão fazer importa. Mas a decisão mais importante da vida deles é a pessoa que eles vão escolher para estar ao lado deles o resto da vida. Ah, é legal, faça medicina, faça direito, mas a decisão mais importante é quem vai estar do seu lado, porque o seu relacionamento impacta a sua saúde. Eu vejo pessoas que têm relacionamentos tóxicos, destrutivos, acaba com a vida da pessoa. Então, relacionamento é importante, seja familiar, seja matrimonial. Então, colocar para as crianças e para os jovens, olha, você vai paquerar muito, você vai namorar muito, mas quem você vai escolher, de fato, para ficar o resto da vida ao lado, é uma decisão que tem que ser consciente. Não pode ser inconsciente, porque a consequência vai ser sua também. Isso pode te ajudar ou pode te adoecer. Então, finanças, relacionamento, e aí saúde física e mental, a gente conversou, é uma coisa só, a gente vai falar sobre isso, não dá para separar, vou cuidar da minha saúde, da minha mente. Gente, eu só consegui controlar o meu peso e cuidar da minha saúde física depois que eu equilibrei a minha mente. Eu não vou mentir, eu entre altos e baixos, perde peso, ganha peso. Perde 5 quilos, ganha 5 quilos. Perde 10 quilos. Eu vivi, sabe aquela sanfona? Quando foi que eu me equilibrei? Quando foi que a minha vida passou a ser uma vida diferente? Foi quando eu entendi que a minha mente domina o meu corpo. Então, hoje, no meu consultório, eu trabalho mais como psicóloga, terapeuta, do que médica. Porque o remédio é rapidinho. Mas eu convencer, motivar, explicar, orientar é mais difícil. Se a gente tiver uma mente sã, naturalmente o corpo consegue trabalhar de uma forma muito melhor. E você vai ter um equilíbrio maior. E por último, eu particularmente assim, sou católica, então eu não consigo deixar de falar sobre espiritualidade. Não importa a religião de todo mundo que está aí, mas a espiritualidade, ou seja, meditação, ou seja, respiração consciente, ou algo maior, independente de religião. A espiritualidade nos ajuda a manter o equilíbrio. Porque quando nada funciona, Karina, eu falo, meu Deus, nada funciona, eu estou a ponto de enlouquecer. Eu coloco uma música de igreja, uma música católica, uma música cristã, às vezes evangélica. E eu falo, meu Deus, como isso me dá paz, como isso me dá força, como isso me tranquiliza. Então, a espiritualidade. Eu não sei o que acontece com os pais de hoje, que eles esquecem.
desse fator essencial. Olha, quem tem espiritualidade se droga menos, tem uma vida menos promíscua, adoece menos. Quando adoece, recupera melhor. O que as pessoas estão esperando para incluir a espiritualidade dentro da sua vida, dentro da vida do seu filho? O filho não vai aprender só, tem que ser apresentado para ele, né? Então, esses 4 pilares, para mim, são fundamentais. E eu acho que quando a gente começa a ter esse equilíbrio, a vida tem um sentido diferente. Principalmente quando você começa a entender a razão de você existir. E isso envolve uma missão, um propósito de vida. Mas equilibrar tudo isso é muito difícil, é uma busca constante. É para isso que estamos aqui. E quando a gente começa a entender que você precisa dar atenção com intenção a cada pilar desse, eu acho que a vida vai fluindo muito melhor. As dores vão passando, a gente vai absorvendo, vivenciando elas, né, Karina? Acho que você pode falar sobre isso. Essas dores têm que ser vivenciadas, mas elas fluirão leve, né? Eu vejo, Cris, isso que você vai trazendo, eu acho que tem um ponto assim que une isso que você está falando, que é a questão da reflexão, né? Como a gente precisa, em todas as áreas da vida, se educar e refletir sobre aquilo dali. Só que o que as pessoas ficam anestesiadas e distantes e não percebem muito bem, porque estão ausentes mesmo, é que a gente tem uma cultura que faz a gente desistir de si mesmo. Por quê? Porque é uma cultura que faz você ter que fazer parte de padrões. E quando você precisa se padronizar muito, você começa a se distanciar de si mesmo. E a gente é um país capitalista, precisamos ser, não é que eu seja contra o capitalismo de jeito nenhum, eu acredito, né? Precisamos ter isso, mas é que a atenção, a reflexão, ela requer esforço. E hoje, a gente tem as coisas tão no automático que a gente não consegue mais parar, porque isso já parece que simboliza assim, uma perda de tempo. E aí isso vai fazendo a gente se perder, vai fazendo a gente ser compulsivo, vai fazendo a gente ser da forma que é ditado por alguém, né? Por uma mídia, por um veículo de comunicação, a forma que a gente tem de ser, a forma que a gente tem de se vestir, o corpo que a gente precisa ter, tudo que a gente precisa fazer. Então, a gente vive feito uns robozinhos, fora o nosso inconsciente, que faz a gente ser, né, geralmente, a gente repetir a história dos nossos familiares e a gente repetir a parte boa, ok. Mas a gente repetir a parte ruim é só falta de reflexão. É só não, a gente não pode minimizar, porque isso realmente é muito. É impactante, mas veja, né? A gente repetir algo que trouxe danos para a nossa história é a gente não parar para pensar. E veja, tem gente que já cortou na pele, você já sabe que aquilo foi ruim e você continua repetindo. A gente precisa cuidar mais disso. Outras pessoas já sofreram por nós, para estarmos aqui hoje com a vida numa potência que a gente pode aproveitar muito mais se a gente conseguir esse espaço de reflexão de si mesmo, entendendo que o social nunca vai nos colocar nesse lugar de reflexão, porque se você pensa, você não compra, se você pensa, você não bebe, se tanto, você não se droga, você não faz coisas que tragam danos para você. Se você pensa, né, você não come o que não vai nutrir o seu corpo. Se você para, aquieta e sente como você estava trazendo, peraí, eu tô triste. Porque eu tô triste, eu vou comer um bolo inteiro. As mulheres têm muito isso, né? Buscam esse doce. E aí esse corpo vai adoecendo. É claro, gente, eu não estou dizendo aqui que, ai, Karina, então quer dizer que você é essa pessoa super equilibrada. Não, eu passei por isso aí que Cris, perdi 5 quilos, ganhei 5 quilos, perdi 3 quilos, ganhei 3 quilos, vai para musculação, ganhou uma massa muscular, daqui a pouco perdeu tudo de novo. Mas a gente vai tentando equilibrar isso no dia a dia e você vai entendendo, né, como é que você funciona melhor, o que é que você precisa para estar nesse funcionamento melhor. Eu ligo para a Luciana. Luciana, pelo amor de Deus, me ajude. Quais são as orientações farmacêuticas que você tem aí para mim? Eu estou sentindo isso, aquilo. Ela é essa minha orientadora farmacêutica que chega assim com coisas importantíssimas que me ajudam demais. E a gente tem que ir buscando esse auxílio, né? Porque quando o Lu trouxe assim, gente, vamos trocar em miúdos para a gente chegar mais perto das pessoas,
Porque às vezes parece assim, que tá tudo perfeito, né? Às vezes eu posto lá, tô na academia 7 horas da manhã. 7 horas não, 7h30 da manhã, porque eu deixo os meninos na escola, vou pra academia, e todo mundo, para ela é muito fácil, aí já tá na academia. Não, eu fui xingando até a minha última geração de por que eu preciso desse bendito exercício todas as manhãs. Quando a gente para 3 semanas, a musculação parece que nunca lhe viu na vida. Né? O músculo é uma coisa assim, ingrata. Corrida, bicicleta, natação, é tudo assim. Você para 15 dias, você morreu. Então, tem que voltar do zero. Então essa questão, o equilíbrio é algo que você constrói diariamente. Tem dias que Agora, você Karina, vou até fazer um adendo o que você falou aí sobre pressões, né? Sobre o que as pessoas... Olha, gente, eu tento não ser consumista ao máximo. E tem roupas que eu tenho da época que eu era noiva, 20 anos atrás. E eu tenho muitos princípios e valores enraizados. Então eu falo, não vou comprar se eu não precisar. Eu tô com essa filosofia e com as meninas ensinando sobre isso. E aí tivemos um evento, fui para um evento com uma roupa dessas bem antigas. E depois de 15 dias você vê outro evento. Aí eu disse, vou com a mesma roupa, é o mesmo padrão de festa, tudo, são 15 dias. Mas eu vou, não tem problema nenhum, tal. Fui me convencendo de que eu não precisava comprar uma roupa. Ainda me servia, fiquei feliz da vida, tudo. E aí eu cheguei no evento e tinham as mesmas pessoas. E eu estava com a mesma roupa. E na hora foi muito engraçado, porque a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, faz 15 dias que eu fui para uma festa com a mesma roupa. A pessoa deve estar pensando, meu Deus, nem para ela trocar de roupa, né? Mas assim, e daí eu cheguei a achar engraçado, porque eu disse, ainda bem que eu sou humilde a ponto de reconhecer que eu tô com a mesma roupa e tá tudo bem. Então, quer dizer, mas me veio o pensamento de o que será que as pessoas iam pensar? Porque, primeiro, que era uma roupa que eu usei no noivado, então quem me conhece há 20 anos atrás podia ser que visse uma foto. Mas, enfim, isso deveria ser levado com muito mais leveza. E a gente vê pais se endividando porque precisam comprar uma roupa nova para os seus filhos, que de repente são jovens, que não têm noção do valor das coisas e do sacrifício que é, e acabam comprando coisas que nem podem. Então, o que é engraçado deve ser tido como uma lição. E eu cheguei em casa e disse para as meninas, olha a situação que eu passei, foi muito engraçado, porque eu quero passar exatamente essa naturalidade, porque não é porque as pessoas... Olha aí, vintage é chique, eu adorei. Mas a verdade... Para a gente não precisar entrar na compulsão, né? Exato, porque qual é a necessidade, né? As pessoas querem comprar, querem ter, querem possuir. E eu falo que as pessoas estão achando que o sucesso, o ser bem-sucedido e a felicidade está nas coisas, e não está. Eu seria extremamente infeliz sendo uma médica cheia de bens materiais, se eu não tivesse uma família muito estruturada. Então, o meu sucesso não está no meu bem material, não está... Na minha profissão, eu sou muito feliz. Mas eu não seria feliz na profissão se eu não fosse feliz e bem-sucedida no meu casamento, na minha família. Então, eu sei o que é prioridade para mim, né? Você falou uma coisa super importante, que foi essa história dos relacionamentos. Gente, isso é muito impactante. A gente precisa cuidar muito, realmente, como você falou, de com quem a gente vai escolher estar ao lado. Porque quando a gente pensa em transtorno mental, você pode pensar em completamente contagioso. Quando um adoece, todos da família adoecem. Não tem como ser diferente, é extremamente impactante. Por quê? Porque está trazendo as emoções. E muitas vezes as emoções, quando estão ali, né, na nossa atmosfera familiar, não tem compreensão, não tem palavra ainda. O nosso cérebro fica super perturbado. Porque quer uma coisa que o cérebro gosta é de funcionar organizado. Então, ele quer funcionar como ele sempre foi. Ele não quer muitas mudanças para ele não ter muito gasto energético. Então, quando a gente começa, né, aquela família começar a se desorganizar, porque um dos seus membros está adoecendo, todo mundo vai adoecer. Então, a gente tem que cuidar de todo mundo. Porque se cuidar só de um, não vai funcionar. Porque se cuidar só daquele ali, a mãe que ficou no apoio, né? Eu vejo que você traz muito, Lu,
eu quero falar com o Lu, falar com o Cris. Você traz muito, Cris, essa questão da relação com os filhos, né? De como é que você vai ensinando para eles e como a gente precisa ensinar os nossos filhos que eles precisam sentir, que vai sentir esse ruim, que vai sentir esse vazio, que vai sentir essa angústia. Mas isso faz parte da vida. E principalmente, gente, na adolescência. Como tem se cuidado pouco dessa adolescência. Como terapeuta de família, né? Como terapeuta de casal, eu vou vendo coisas assim que eu preciso realmente estar aqui falando para que as pessoas acordem, olhem o absurdo. As festas de 15 anos com a quantidade de bebida que está se colocando para esses jovens. Até me arrepia. Acordem. Bebida, primeiro, é proibido. É ilegal, Segundo, né? Eu falo, é ilegal. É ilegal. Segundo, traz um vício terrível que começa agora nessa fase. Eles estão num momento de imensa vulnerabilidade psíquica, de formação cerebral. Para eles se viciarem, basta dar. E muitas vezes eu entendo as mães também, porque eu sou mãe de adolescente. E eu converso com as minhas amigas que também, né, são as mães de adolescente, e elas dizem assim, mas Karina, ele disse que se a gente não colocar a bebida, ninguém vai. E aí, quais são os valores que a gente está sustentando? Ninguém vai, porque não tem bebida, não tem outra forma de se divertir para essa juventude. Gente, se a gente for ali em Pirangi, no Redação, vocês vão ver a quantidade de cigarro eletrônico. O que a gente está fazendo com a nossa juventude? Como é que vai ser o nosso futuro? Vai ser todo mundo saudável mentalmente? Com todo mundo com cigarrozinho eletrônico ali, extremamente saudável, de corpo bombadão, de corpo bacana, e o cigarro eletrônico corroendo lá dentro, e a intolerância estourada, e você vendo os problemas intestinais, gastros, né? A neuroinflamação aí total. Tudo, né? E ninguém preocupado. Eu tenho jovens que me dizem, a gente é uma geração perdida. Como assim? Meu Deus. Como assim? Não pode ser. Não posso ouvir isso e tampar e ficar ouvidos. quieta, né? Eu acho, Karina. A gente precisa fazer uma campanha, né? Eu falo, Janeiro Branco é maravilhoso, mas essa campanha tem que ser contínua. Porque eu falo muito aqui em casa, as meninas, 15 anos, passamos por isso recente. E a nossa fez 15 anos e surgiu isso. Mas se você não deixar ninguém ver, eu disse, ótimo, vem aqui, Aninha, deixa eu te falar, meu amor, quem não vier é porque não é para vir mesmo. Porque se estiver vindo só por causa de bebida, é bom que você já conheça. Então a gente precisa entender que, além de ser ilegal, eu tenho que mostrar o que é certo é certo. Eu não deixo dirigir, não pode, é proibido. Beber também vai ser proibido. Ah, mas se você não deixar, vai fazer escondido. Se fizer escondido, tem consequência. Eu não posso achar que o que é errado passou a ser certo, porque eu tenho medo que a minha filha faça errado e assuma a consequência. Então, se você fizer escondido e eu descobrir, vai ter consequência. Porque o errado, ele não deixa de ser errado, porque o mundo inteiro está fazendo. Então, a gente precisa entender e mostrar isso claramente. E isso é por amor. Eu falo, é por amor. Pode ser que você não entenda hoje, mas um dia tem que entender. A gente precisa fortalecer os pais. Os pais ficam perdidos, eles não sabem se deve dizer não, se deve colocar, se não deve colocar. Eu não estou falando isso aqui, não é nem para que a gente... Porque, por exemplo, meu filho já fez parte de festinhas de 15 anos, já me pediu para provar uma Smirnoff Ice, né? Mas se a gente não limitar, se a gente não se der as mãos, por exemplo, esses pais de adolescentes, nós, pais de adolescentes, precisamos nos dar as mãos para cuidar deles, para a gente validar, para a gente autorizar. Na hora que a gente está aqui falando sobre isso, muitos pais vão pensar sobre isso e vão começar a mudar. E aí a gente começa a mudar esse futuro. Porque é fácil agora nesse presente. Mas todo mundo tem medo. Eu também tenho. Como não? Meu filho vai dizer, ai meu Deus, ninguém vem. E ele entrar naquela tristeza, naquela angústia, entrar no quarto e a gente não sabe o que é que pode acontecer ali, como é que... Claro, a angústia vai surgir para todo mundo, mas se a gente tiver ali validado, tiver apoio de outros grupos de pais, tiver pessoas falando, ei, gente, a gente precisa limitar, a gente precisa cuidar, a gente cuidando dessa juventude hoje, a gente vai estar cuidando do futuro, né, da nossa nação,
do mundo, do adoecimento, a gente está cuidando de saúde mental. Cuidar Até de porque saúde mental é pensar tudo isso, como Cris trouxe, né? Todos os pilares. É pensar desde a sua primeira insônia ao seu primeiro berro com o elevador, a sua batida no elevador, o seu xingamento no trânsito, para que você possa entender que, epa, calma, o que é está acontecendo comigo? Para, pensa, respira, presta atenção em como é que está esse seu estresse internamente, como é que está seu corpo, como é que ele está conversando com você, sintoma, seja ele no corpo, seja ele dentro de casa, né? Ou como é que as pessoas estão se comportando umas com as outras dentro de casa, tudo é sintoma, e sintoma está lhe revelando algo. Tem que conversar com aquele sintoma para encontrar a causa. Se a gente não for na raiz, a gente não vai conseguir bons resultados. A gente vai tapar ali o sol com a peneira. E eu falo que uma vida equilibrada é difícil a gente exigir dos filhos quando não temos em casa. Isso. E eu falo, olha, a gente tem que ter, a gente fala muito sobre vida saudável por causa do projeto, então as meninas aqui já, tudo é vida saudável. Mas eu falo, sabe o que acontece? A gente precisa se observar o tempo inteiro, né? Então, se eu quero filhos equilibrados, eu tenho que ser a primeira pessoa a ser equilibrada. Se eu quero uma filha menos ansiosa, eu tenho que falar, olha, eu tenho ansiedade, mas eu estou controlando aqui. Tá difícil, né? Eu passei por situações de fazer uma prova recente, que eu passei, foram 15 anos de especialidade, mas eu fiz a prova 5 anos. E 4 anos eu não passei, mas 2 anos elas eram bebês. Mas esses últimos 3 anos, eu passei o ano passado nessa prova, ano retrasado. Elas vivenciaram muito do meu sofrimento. Foram horas de estudo, noites, fins de semana. Não passei um ano, não passei no outro ano. No último ano, que foi o ano que eu fui aprovada, eu já estava a ponto de desistir. Quando eu passei, chorei muito antes da prova, no dia da prova. E elas olhavam com dó e falavam, mamãe, por que você está assim? Eu falava, meu amor, sabe por quê? Porque eu estou angustiada, porque eu quero passar. Porque eu estou ansiosa, porque eu abro mão de estar com vocês, porque o seu pai me ajuda. É muito difícil para mim. Faz 15 anos que eu gostaria de ter passado. Fiz a prova 5 vezes, é a 5ª vez. Eram provas que eram desgastantes, porque eu tinha que abrir mão da minha vida inteira, do meu trabalho, tudo para fazer uma prova e ganhar um papel. E na área médica a gente acha que a gente não vai passar por provações. Então, para elas foi muito difícil me ver naquela situação. E eu falava, tô triste, não passei, chorei. E eu falava, mas a vida é boa assim. E eu vou tentar de novo, e vai dar certo. Então, em alguns momentos elas falaram, mamãe, eu tô naquela angústia. Minha pequena mamãe, eu tô com borboletas na barriga. Que eu falava, olha, quando a gente sentia aquelas borboletas no estômago, na barriga, isso é saudável, apesar de ser ruim. Isso é normal, porque a gente é ser humano, nós somos seres que sentimos. E a gente tem que aprender a vivenciar ansiedade, angústia, tristeza. Esse momento que a gente está vivenciando das dores físicas da avó, da tia, ela tem a bisavó, as duas, que são muito idosas. Então ela fica pensando. E eu falo, fica preocupada, a questão da mortalidade. Eu falo muito para elas, o dia que eu não estiver mais aqui, você vai me encontrar na estrela mais brilhante. Elas falam, mamãe, eu não quero que você fale nisso. Mas eu vou falar, porque pode ser que eu parta amanhã. E eu quero que vocês saibam onde me encontrar. Então, eu não sei o dia de amanhã, então eu preciso prepará-las para as dores. Eu não posso dizer que a vida não tem dor. Eu não posso dizer que a vida não tem angústia, ansiedade, sofrimento, porque é o que a gente vê todos os dias. Então eu falo, por que que eu falo, gente, olha, eu preciso ir para academia, quando vai dar uma semana e eu não cumpri minha meta dos 150 minutos. Isso me equilibra. Então elas entendem, mamãe, acho que você pode ir para sua academia, porque me faz bem, para estar com elas. Então, a gente entender que a vida é um jogo de cintura, né? É aquele vai e vem, vão ter dores, mas por que você tá sempre rindo, Cris? Não é porque eu tô fingindo, é porque ninguém precisa passar pela dor que é minha. Cada um tem a sua cruz. Eu falo muito para elas, meu amor, vai chegar uma menina chata, quer dizer, mamãe, aquela menina, aquela... Elas têm as dores delas, a gente não sabe. Você não sabe porque o outro está daquele jeito, ou é daquela forma, ou às vezes é tão reativo. Então, cabe a nós pensar como nós podemos nos equilibrar e não permitir que o outro nos atinja. Esse é um ponto difícil, né? Dentro do que é uma vida equilibrada, acho que agora a gente pode entrar nessa seara, né, Karine? Que você deve ver. As pessoas ficam muito angustiadas, chateadas, ansiosas por causa do outro.
Mas você só fica assim se você permitir que o outro te agrida, te atinja. Então, eu tenho um mindset agora que é assim: eu não permito que nada e ninguém tire a minha paz. Então, se acontece qualquer fato que as pessoas estão querendo me perder, me tirar do prumo, e eu falo que muitas vezes eu perdi a razão, eu era impulsiva, reativa, e briguei muito, entrei muito em conflito, eu fui uma jovem muito reativa, me fazia muito mal. Eu não era nada equilibrada, meu povo, nada equilibrada. O povo me chamava de peste, de ruim, porque eu era desequilibrada. E quem me conhece fala, meu Deus, Cris, o que aconteceu? Eu falo, não me internei nem tomei tarja preta, eu só me descobri. Então, comecei a estudar e treinar, porque tudo isso é aprendido, né? É um treinamento diário. Então, quando você começa a não permitir que o outro te atinja, a sua vida é muito mais tranquila, porque só cabe a você. Se o outro quer te descompensar, tá passando raiva, fazendo raiva, filho, eu falo, não adianta. Hoje eu não permito mais. Então a gente tem alguns mindsets que a gente precisa fixar, né, na cabeça. Então esse é um, que nada e ninguém nos tire a paz. Ponto. Eu digo, paz não tem preço, né? Você realmente não pode deixar que ninguém, mas é ninguém mesmo, invada a sua paz, porque ela é que vai construir o equilíbrio que você vai pedir no seu dia a dia. Porque, veja, gente, às vezes as pessoas entram até nesse padrão. O que é equilíbrio para mim hoje, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, pode não ser. A lei da impermanência é muito real. A minha necessidade de hoje, até de repente, assim, a minha necessidade financeira, a minha necessidade profissional, a minha necessidade afetiva, daqui a uns anos já não é mais o mesmo. Tá aí os movimentos, né, de longevidade, de 50 a mais. Eu quero trazer aqui, olha, Lu, 40 a mais. A gente tem que conversar aí, 50 a mais, porque minhas amigas estão todas esperando. Né? Bora. E a gente tem que começar a mexer nisso, porque são outras questões dos 50. Realmente são outras questões. E todas temos questões, né? Passou ali da adolescência. A adolescência já começa a trazer as questões totais. Não, o 40 é aquele pico. A gente chegou e entendeu que agora a curva é decrescente. Eu cheguei nos 40, a primeira coisa que eu fiquei foi cega. E todo mundo disse, você vai ver quando você tiver 40 que você vai ficar cega. Gente do céu, eu isso aqui eu não enxergo mais nada. Nada. Como Nem é que vou pode? falar, ó. Mas então a gente entender que saúde mental é você olhar para esse, qual é o seu equilíbrio? O seu equilíbrio vai ser você sempre estar naquele meio, né? O que que o ambiente está lhe impondo e o que que você dá conta sem se esgotar. Você não pode ficar sempre que, às vezes, gente, a gente passa por aquele momento de, peraí, eu vou dar conta. Eu faço isso, por exemplo, no agachamento, quando eu boto 20 quilos lá de cada lado, eu faço, peraí, eu vou dar conta. Mas é só aquele pedacinho ali. Eu não vou passar o resto do dia carregando 40 quilos nas minhas costas, não. De jeito nenhum, porque isso não vai ser suportável para mim. Se minha personal estiver por aí, ela vai vibrar assim, eita, 20 quilos. Mas é assim, a gente precisa entender qual é o peso que a gente dá conta de carregar. Porque muitas vezes esse peso está no nosso corpo. É aquilo tudo que a gente foi ingerindo, engolindo, seja de alimento, seja de droga, seja de bebida, seja de tudo que foi trazendo danos, transformando o nosso corpo, e a gente está com um peso que é insuportável para uma vida. Para a gente envelhecer com saúde, a gente precisa cuidar. Cuidar disso tudo que a gente está ingerindo. E ingerindo não é só pensar no que você coloca na boca assim, não. É o que você ingere, o que você engole de emoções, o que você não fala. Né, que vai ficando ali lhe adoecendo, as mágoas que você vai alimentando, que na verdade está só apodrecendo o seu corpo. Isso que Cris traz sobre a morte, né? O quanto você olhar para a morte vai lhe fazer trazer mais vida. Porque você vai cuidar, né, de quem está ao seu lado, de fazer o melhor, porque você sabe que você é finito. E aí eu gostaria, eu acho que a gente está chegando no fim, não sei como é, Lu. Você tá falando, eu vou botar uma pergunta, não é nem uma pergunta, assim, apesar de já ter sido mencionado aqui por Cris e por Karina, mas eu acho que é interessante só pontuar, sabe?
alguns fatores, mas pode finalizar o seu raciocínio. O que eu estava querendo dizer assim, que quando a gente começa a olhar para essa finitude, a gente, né, ter mais responsabilidade, né, com a nossa vida, com o nosso presente, com o que a gente está fazendo aqui, a gente também começa a se sentir melhor. Eu até proponho um exercício para todo mundo, né, que esteja aqui a se filhar com alguém, veja como você vai se sentir bem se você agradecer a uma, duas ou três pessoas algo que ela fez por você hoje, ontem, antes de ontem. Ou abra seu coração, ligue para alguém ou alguém que está do seu lado e diga: você sabia que isso é muito importante? Ou eu te amo? Ou qualquer coisa que você possa expressar o seu sentimento genuíno, o seu sentimento, né? O seu sentimento mais que lhe aquece. E veja o que vai acontecer com você. Observe como você vai se sentir. Porque aquela frase me marcou muito, que eu disse: se você dorme com satisfação, você vai acordar com determinação. E às vezes a gente não dorme com satisfação porque a gente esquece de pequenas coisas. E às vezes isso fica parecendo clichê, né? Aquela coisa assim, é a gratidão. Faça para ver se é. Eu já fiz. Por isso que eu estou aqui dizendo isso. À medida que você vai fazendo, você vai ver, peraí. Pode parecer clichê, mas não é clichê. À medida que a gente faz e a gente reconhece isso nas nossas vidas, faz a diferença. Cris falou bastante, Karen, também, mas Cris falou de uma forma que a gente pode pontuar, por exemplo, o que é que pode, né? Tudo foi falado, o que é que pode afetar essa questão para gerar esse ponto de desequilíbrio, o que pode afetar o seu bem-estar mental e emocional. Então, está ligado aí, tudo a gente colocou aqui, a má alimentação, alterações do sono e estresse, a cobrança, a pressão, o traço de personalidade também, né? Que muitas vezes assim não é falado, isso a gente falou, sedentarismo, desbalanço, mas o traço de personalidade, um desbalanço dos neurotransmissores, a própria genética, não é? Quer dizer que genética é destino, né? Não é destino, você pode fazer aí. Não é uma condenação, né, Lu? Exatamente. Você pode aí não expressar ou expressar os genes protetores ou ativadores. Mas traços de personalidade também muitas vezes são difíceis de serem domados. Assim, então, tem alguns transtornos, né, de comportamento, ou transtornos da neuropsicologia, que as pessoas sofrem muito com dificuldades que, para algumas pessoas algumas pessoas podem ser que estejam assistindo aqui, pessoas com o déficit de atenção e hiperatividade, pessoas com transtorno do espectro autista, que são pessoas que têm dificuldades até mesmo de relacionamento, de sentimento, de empatia, né, de ver aquilo, às vezes se condoer com o sofrimento alheio, mas não faz dela uma pessoa má. Apenas ela tem uma neuroregulação desregulada. Mas é importante também, porque a gente tem dificuldade, sim. É importante pensar, mostrar essa questão do sono e dormir bem, você vai amanhecer com a determinação. Mas tem situações que a pessoa tem aquela dificuldade porque é nata dela. Cris mesmo falou, eu era uma peste, danada. Eu era reativa, gente. Isso me acompanhou, Lu, até adulta. Até adulta, eu era casada já. Eu tinha reações que eu falava, eu não quero ser assim, isso me cansa. Parecia que eu tinha levado uma surra depois de um desgaste emocional. E foi com muitas pessoas que eu amo, que eu não queria. Né? Como você está falando, como é importante, porque a gente nem se sente capaz. Eu chegava a ficar desesperada, porque todo mundo queria que eu mudasse. E eu queria mudar. E eu ficava me perguntando, como é que eu posso conseguir um negócio desse? É muito difícil, né? Então, exige muita dedicação, muito estudo, muita busca, né? Isso que você está propondo. E ter consciência, como a Karina falou, isso é muito importante, né? Você passar essas informações. Assim, e é porque isso tudo, né, na hora que não é cuidado, nem é visto, muitas vezes num tempo, não é assim, a gente sabe que a chance de qualquer coisa é você chegar cedo, né? Assim, a chance de cura, a chance de melhora é você buscar ajuda e chegar o quanto antes.
Mas isso tudo pode desencadear quando não bem conduzido ou a ajuda mesmo que precisa. Algumas pessoas conseguem até sozinho, né, com a ajuda de livros ou de outras formas. Cada pessoa tem o seu formato, o seu modo de reagir mesmo. Mas isso aí vai desencadear esses transtornos que, diante dessa saúde mental, né? A depressão, a apatia, o estresse crônico, a alteração na cognição, o estresse oxidativo. E muitas vezes essa inflamação e o sono mesmo, isso vira uma bola, né? Porque você mexeu numa coisa, desregulou a outra e vai aquilo ali até o ponto de algo pior. E como a Karina falou, tudo afeta não só você, mas o entorno. Né? Família, quem está próximo realmente na casa, mas as pessoas que estão no trabalho, as pessoas do seu convívio mais próximo. E isso só vai adoecer mais, entristecer mais quem está passando por isso. Por isso que a gente tem que ver que também, além não é dizer, cada um tem a forma de agir. Eu acho que é bacana sempre estar falando, porque às vezes uma pessoa está aqui escutando uma coisa que Cris falou, que Karina falou, e diz, poxa, é mesmo, de repente eu vou observar isso. Então, como manter, doutoras, esse equilíbrio mental e emocional? Tudo é uma construção, a construção do estilo de vida saudável, fazer o que gosta assim, mas o que é preciso também, estabelecer rotinas, essa parte. Mas, assim, esses desafios do cérebro, a gente sabe que, queira ou não queira, a neurotransmissão, né, a serotonina, a dopamina, o cortisol, as modulações, isso existe. Muitas vezes a gente sabe que é preciso, né, que eles falou, as finanças, a gestão, o relacionamento, a espiritualidade, mas às vezes a gente precisa lançar mão de algumas coisas. Existe a forma, claro, a gente precisa buscar ajuda de maneira com cada um acha que dá certo para aquela pessoa, né, tá dentro das condições e do contexto de vida dela. Mas em algumas situações, como eu digo mesmo, assim, às vezes existe a necessidade de você, seja qual for a sua necessidade para você recuperar ou manter o bem-estar, ou a alimentação, porque assim, é um conjunto, né? Não é só você comer bem. Às vezes você come bem, mas você tem um outro transtorno, ou exercício, ou a reatividade. São essas recomendações mais clássicas que normalmente se fala para a saúde mental, emocional, corpo e mente saudáveis, mas às vezes a gente precisa ter aquela coisa externa. O externo que eu digo, engolir algo externo, seja com a orientação de um profissional de saúde, da psiquiatria, da neurologia, algo medicamentoso, algo que seja mais voltado para mais leve, que eu digo assim, medicamentoso, que realmente é de prescrição, quando tem um adoecimento que precise agir, mas às vezes não é necessário chegar a algo. A própria tem tríades que o medicamento não age, eu vou escutar aqui de vocês essa manutenção, como manter, mas eu quero só mostrar que existe uma tríade chamada de desbiose, mente e nutriente, que medicamento não age. Existem outras formas da gente conseguir equilibrar essa tríade. Mas como é que vocês veem nessa construção como manter? A gente, assim, como conseguir esse equilíbrio, que é como Cris disse e como Karina, é todo dia, que você não mantém o equilíbrio, fica equilibrado até para a vida toda. Como está mantendo, porque todo dia você vai ter desafios, maiores ou menores, pessoas diferentes convivendo, pessoas que você precisa conviver. Então, como está mantendo isso? Quem quer falar primeiro? Não, eu acho que eu vou dar um exemplo da minha situação e do que eu, como médica, né, acredito. Eu acho, Lu, que a primeira coisa, a gente precisa diferenciar só o que é patológico e o que não é, porque claro que dentro da medicina vão se existir as doenças, né, que são físicas e que impactam a saúde. Dentro das doenças psicológicas, Karina vai falar melhor que eu. Mas vou falar assim, dentro do que eu acho que é a minha realidade, que aconteceu comigo por muitos anos, né? Eu vivi uma vida pensando só a questão física, e eu era muito reativa, eu tinha o meu jeito, mudar é muito difícil. Então, antes de pensar em alguma patologia, eu entendi que eu priorizava algumas coisas que de repente eu estava priorizando só aquilo, né? Eu sempre tive um sono muito superficial e dormia mal, eu não valorizava.
Quando eu entendi que a perda de peso era difícil, porque eu também dormia mal, eu acordava 4h40 para fazer exercício, mas dormia super pouco e super mal. E sempre era muito ansiosa, muito agitada, e eu queria ser agitada, muito cafeína, aquela coisa toda, para perder peso, então isso me prejudicou. Até que o nutricionista chegou e ele disse: você precisa dormir, porque o seu sono é importante. E se você dorme mal, vamos suplementar. A gente precisa equilibrar as coisas. E aí você começa a entender que, poxa, é verdade, eu preciso ser mais equilibrada. E aí a palavra-chave que eu e meu marido começamos a trabalhar foi o equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. E ele falava: querida, você tem que ser mais calma. Eu falava: meu Deus, eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu quero ser equilibrada. Então, eu busquei na suplementação esse equilíbrio para tentar melhorar o meu sono, melhorar o meu ritmo intestinal. Então, quando eu busquei isso, eu entendi que eu não precisava nem de terapia, nem de psiquiatria, porque eu consegui equilibrar através desses pilares que eu busquei. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa busca. Primeira coisa, tem alguma coisa errada? Seja na alimentação, no ritmo intestinal, o nosso corpo, ele fala. E a gente que tem que saber ouvir. Então, eu entendi, e a suplementação me ajudou muito nesse aspecto, que o meu organismo entrou no equilíbrio. Eu durmo bem, eu não me estresso quando eu não vou fazer exercício, porque eu sei que são 150 minutos para eu aumentar a minha expectativa de vida. Então, hoje eu fiz, mas de segunda até hoje eu só fiz hoje. Então, você leva as coisas mais leves e fala: meu, que bacana, nem tô engordando, nem tô emagrecendo, mas não tô engordando, tá dentro de um padrão. E aí você começa a entender que diminui aquele estresse, que até aquele estresse que você ficava por causa da perda de peso, enfim, vai piorando. Então, o equilíbrio é uma busca constante. Agora, dentro do que eu esperava e que eu acho que os pacientes esperam, é primeiro ter consciência e buscar quais são, dentro da sua rotina, do seu dia a dia, aqueles aspectos tão importantes como sono, alimentação, exercício, que você controlar o estresse, que você está a desejar. E buscar suplementação, boa alimentação, orientação profissional, nutricionista. Luciana é uma super... Gente, quem tem dúvida, fala com ela, que ela é uma super estudiosa sobre suplementação. Lu dá muitas dicas pra gente, né, Karina? Orienta demais. Então, o Longevidade 50 mais, eu não tô com 50, mas eu comecei a participar. Porque a gente estuda e busca chegar aos 50 como elas, naturalmente. Então, isso ajudou demais. E hoje eu sinto que eu estou extremamente equilibrada. Agora a Karina vai falar sobre os aspectos psicológicos aí, que eu acredito que tem muita gente que precisa desse suporte, né? Veja, Cris, eu acho que você trouxe uma coisa aí, que você não precisou da psiquiatria nem da terapia quando você entendeu algumas coisas. Isso é muito bacana, né? Porque as pessoas que não conseguem entender, não conseguem se conectar consigo, qual seria a minha dica? Que não é dica. Tipo assim, é algo que você precisa levar para a sua vida. Pense sobre você. Refletir é você voltar para si mesmo. Se você não tiver momentos que você se volte para você, que você perceba o que você está sentindo, que você perceba de repente o que é que esse sintoma, como a gente foi falando, né, que está ali, de repente, mostrado no corpo, ele está falando da minha história. Às vezes você tem um sintoma que está falando da sua história de vida. Então, não vai ser uma medicação que vai lhe ajudar ali, de repente, a curar algo que é pontual, que está ali na sua pele, que não vai mexer com outras coisas. Às vezes, ali é o ponto de partida para você estar entrando. Então, faça terapia. Eu já diria, faça sim. Se você não consegue refletir, se você não consegue olhar para a sua história, se você vê que você tem sentimentos acumulados, tipo raiva, estresse mesmo, tristeza, mágoa, se você é essa pessoa muito magoada, que já vai dormir triste, já acorda pior, não se julgue. Apenas busque ajuda para você saber o caminho básico de sair disso. Se você não dorme bem, acorde. Mulherada, se não tem intestino funcionando, acorde, porque precisa funcionar. Isso tudo precisa estar realmente muito regulado. Vou dar uma dica aqui bem bacana. Lu tem uma tintura que ela desenvolveu aí para o sono, que é sem... Eu não vivo sem, porque, gente, se eu precisar dormir 4 horas, eu durmo bem. Eu durmo, que eu sonho tanto, eu descanso É o repouso com aquilo ali, que eu faço... Eu nem ia falar que eu não sabia se podia. Mas é maravilhoso. Bem, eu também não sabia se podia, não. Não foi nada combinado. Eu falei, tá falado. Faço o teste. Funcionou, mas é
aquela coisa que a gente falou aqui o tempo todo. Funcionou para mim. Se vai funcionar para você, eu não sei. Porque eu não sei quais. Lu já trabalhou algumas questões minha de suplementação. E o Funcionou sono, muito gente, bem. o sono, Karina, você falou muito bem, o sono é o repouso necessário para o acordar bem. E lembre-se, a falta dele agrava qual. Por que eu estou falando dele? Porque a falta dele agrava qualquer transtorno mental. E a falta dele não só agrava, como desenvolve. Por isso que eu estou dizendo, ei, pode pensar aí minimamente, intestino e sono. É tão assim, interessante que às vezes a pessoa, como é que linka o eixo intestino-cérebro? Ele é linkado por quê? Então, o estresse, por exemplo, o estresse crônico, né, que as pessoas às vezes passam muitas vezes, então ele leva uma alteração. O estresse crônico, ele altera um eixo que a gente tem chamado de HPA, que é hipotálamo pituitário adrenal, e esse eixo ele muda a forma da sua digestão, ele modifica a digestibilidade, modifica a motilidade do seu trato gastrointestinal, até para levar o alimento, e isso aí gera exatamente a dificuldade das enzimas atuarem, a má digestão e a modificação da microbiota intestinal. Com essa microbiota modificada, ela vai produzir substâncias que vão gerar, muitas vezes, os insones, a depressão, a ansiedade. Então, o mau humor são substâncias que são nocivas e a gente, às vezes, convive com essas substâncias porque elas não dão transtornos intestinais. Muitas vezes você não sente diarreia, constipação, que é ou distensão, ou cólica, ou pum, ou muito arroto, flatos. Mas a eructação, mas você às vezes sente o quê? Uma fadiga, uma irritabilidade, algo relacionado que não está relacionado à saúde, ao intestino, mas vem dali. E às vezes, não, mas isso é normal. Não é normal. Não é normal. Mas a pessoa acha porque às vezes o organismo vai se adaptando àquilo. Você tem? Tenho. Certo. Não, passo 3 dias, 4 dias sem defecar. Sim, enfesado. Cadê a sensação de alívio? Quero ver quem disser que quando vai ao banheiro e se evacuar com plenitude, que esvaziou totalmente, se não fica bem. Fica. Então, esse link, esse eixo intestino-cérebro, que aí tem o nervo vago, ele é onde está a modulação do neurotransmissor, a serotonina, a dopamina, o cortisol, e para isso, às vezes, você precisa de um modulador, um ômega 3, que vai modular o cortisol, uma vitamina D. Às vezes, são substâncias relativamente simples. O magnésio, o zinco, são micronutrientes ou nutraceutos. A própria melatonina, que muitas vezes as pessoas não a utilizam corretamente, apesar de ela ser uma excelente substância, ou a endógena, ou a vegetal. E os psicobióticos. A gente fala assim, às vezes um prebiótico, como a Karina falou, uma tintura são plantas, são prebióticos, são fitobióticos, são alimentinhos para as bactérias boas se equilibrarem. Então, isso aí, lógico, é um fator que ajuda, mas que não é só isso. Então, a alimentação está acima de muita coisa, a alimentação balanceada, mas se você não tiver com a microbiota equilibrada, como é que você vai absorver esse micronutriente que vem da sua alimentação? Como é que você vai biotransformá-lo e fazer a sua parede intestinal gerar novas vitaminas, neurotransmissores importantes? Então, é meio que um ciclo. Então, uma coisa precisa da outra. Assim, é um conjunto. É um conjunto. Mas o organismo da gente é uma máquina perfeita. E quando a gente fala em equilíbrio, é porque é tudo funcionando em conjunto e de forma equilibrada. E uma coisa impacta a outra, né? A gente fala que a doença cardiovascular é o que mais mata no mundo. E tudo impacta a nossa saúde cardiovascular. Porque a gente falou sobre estresse, sobre alimentação, sobre sono. Então, eu falo que a gente precisa ter essa consciência, porque até o nosso ócio tem que ser produtivo. Porque se a gente viver uma vida, olhar para trás e se arrepender, você vai ficar triste, ansioso e depressivo porque você não aproveitou o tempo que você poderia ter vivido e não viveu. Então, a gente precisa pensar quais são os passos que a gente vai dar daqui para frente, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada,
Já que conscientemente só temos essa vida para ser vivida, porque se existe outra, a gente provavelmente não vai lembrar dela. Então, eu falo, se eu tenho essa, eu vou cuidar dessa. E se eu tenho hoje conhecimento, eu falo, poxa, as pessoas têm muito conhecimento, mas o que elas estão fazendo com o conhecimento? Elas estão se distraindo. Então, a gente precisa eliminar as distrações para ter uma vida equilibrada. Porque as distrações estão adoecendo as pessoas. São as distrações que estão dando a falsa impressão de que a gente está vivendo uma vida que, de repente, quando passou, essa vida passou, não volta, e você perdeu tudo que tinha sentido e começa a ficar envolvido em tudo que não tem sentido. E aí as doenças vão aparecendo. Então, eu acho que, assim, falar sobre esse assunto para mim é sempre muito forte, porque eu lembro do meu passado e eu fico pensando, ainda bem que teve tempo hábil, poderia ter sido mais cedo, mas foi no tempo ou mais tarde. Mas me sinto jovem ainda, com muito tempo, se Deus quiser, para ser bem vivido. Mas penso, quanto mais a gente puder compartilhar essas informações, e como a Karina falou, que as pessoas tenham consciência a minha vida só diz respeito a mim. O que eu faço vai impactar as outras pessoas, com certeza. Então, o que eu faço por mim, eu faço não só por mim, mas pelas pessoas que eu amo. Se eu me cuido por mim, mas porque eu quero estar mais preparada, mais autônoma, mais tranquila, mais equilibrada para estar e oferecer o meu melhor para o outro. Então, que a gente possa ter mais consciência, porque a nossa vida equilibrada vai com certeza impactar positivamente a vida do outro. E ninguém passa na vida de ninguém de forma neutra. Ou nós promovemos saúde, ou nós adoecemos o outro. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito, sempre. Eu vou pedir para vocês darem aí dicas, né, com certeza, de uma dica de leitura, um filme que impactou, uma leitura que já viu. Eu tenho alguns nomes que eu já li, e você deixasse aí também algumas dicas de leitura, porque eu acho que a leitura, né, um bom filme, sempre faz bem, sempre enriquece. A gente fica mais... Ai, nossa, eu acho que eu indicaria tantos, mas sabe que tem um que me veio à mente agora, que ela é inclusive de uma médica, Cris, que ela é paliativa. Cuidados paliativos. Ana Cláudia Quintana. Sim, Quintana, pronto, tá aqui. Para toda a vida. E ela tem um livro que fala sobre envelhecimento, que é para a vida toda valer a pena viver. Gente, eu indico tanto esse livro, eu indico tanto porque eu acho que ele traz uma ancoragem assim disso tudo que a gente foi falando, né? Desse viver bem. Você precisa viver bem e com cuidados, porque garantias, mesmo fazendo isso tudo, a gente não tem nenhum. Controle, a gente também não tem. Então, precisa fazer o que a gente consegue aqui, inicialmente. E aí eu tenho muitos outros brasileiros. Tem assim, eu coloquei um que eu achei bem interessante. Você pediu um. Mas esse vai ser o de hoje. Ela tem uns livros, esse para a vida toda vale a pena viver. O A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? Geralmente ela tem, são 3, mas esse é o que ela fala sobre envelhecimento. E o que eu achei interessante foi um livro chamado O Temperamento que Deus lhe deu. O nome dele, o livro tem esse nome, e é uma forma de um autoconhecimento, mas é de uma forma bem didática, e que você assim, ajuda você a se ver um pouco melhor. Eu achei bem interessante. E um livro que eu comecei a ler, mas realmente assim, dá vontade de não parar, é de um psicólogo, Karina. Ele eu não estou lembrando o nome dele, ele viveu no campo de concentração, Em Busca de Sentido, o nome do livro. Pronto. Perfeito, é de Viktor Frankl. É o pai da logoterapia. Isso mesmo. Muito bem, eu vou falar eu também tenho gosto tanto de livro, mas um que mudou muito, porque a gente acredita muito na nossa incapacidade. Nós temos muitos mindset fixos. Enquanto eu achava que eu não ia mudar, eu não mudei. E eu li esse livro e ele realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, se eu posso controlar a minha mente, então vamos começar a fazer os testes.
Chama Mindset, esse é o principal. Que realmente foi o que fez grande diferença. Mas tem outros que eu vou falar rapidinho. A coragem de ser imperfeito, que mostra que você tem que ser o que você é. A autenticidade é liberdade. Seja autêntico. Não dependa da opinião de ninguém. Não queira a aprovação de ninguém. Que isso é importante. Outro é essencialismo, que eu adoro. Porque quando você entende o que tem sentido para você, você elimina tudo que não tem sentido. E isso também é liberdade. Você vive uma vida com sentido. E aí, em busca de sentido, eu fui para a Segunda Montanha, que eu encerro. Segunda Montanha é um livro maravilhoso, que você entende em que fase você está da vida e o que dá sentido à sua vida. E depois que eu me descobri, eu vivo, parece que eu vivo flutuando. Eu agradeço de manhã, de tarde e de noite. Como eu fui uma menina que sempre tive muito medo de morrer, eu penso na morte todos os dias, o que me permite viver muito melhor. Então, depois que eu li a Segunda Montanha, eu entendi o que dá sentido à minha vida e vivo uma vida plena que eu nunca mais vou abrir mão. Me desculpem, nunca mais o povo me pega para nada que não me interessa. Cris, olha que coincidência. Eu iniciei Ai, ele. é maravilhoso. Estou com ele na minha É cabeceira. maravilhoso. Eu faço algumas dicas de leitura no Instagram, vou colocar depois no Stories, mas assim, é um livro que mostra em que patamar você se encontra, porque a gente atravessa vales, né? A gente atravessa vales. Eu passei por momentos que eu me sentia incapaz, que eu me sentia humilhada, que eu me sentia menos, que eu falava, meu Deus, eu não sei, será que eu sou isso? Será que eu me esforço tanto, né? E me sentia tão desvalorizada em alguns momentos, e depois você começa a entender que não é nada sobre o outro, é tudo sobre você. E quando você se encoraja, você fala, nada, não me importa a opinião dos outros, as pessoas chegam, criticam, falam, opinam. Não é que não me importa porque a pessoa não tem valor, é porque eu faço o que eu acho que eu nasci para fazer. Eu faço porque eu acho que Deus me chamou para isso, é a minha missão de vida. Então, você passa a não valorizar as pessoas que querem te diminuir, que querem te impor situações, pressões, como você mesmo falou, né, Karina? Situações ou pressões da sociedade. A gente vive uma sociedade difícil, porque as pessoas querem impor, opinar, dominar, o que de repente nem precisaria. Então, eu falo muito para as meninas, olha, se tem uma coisa que vocês vão fazer é nos relacionamentos, só fale o que agregar. Se for para diminuir ou prejudicar, fique quieta, não fale. Porque a gente veio para o mundo para fazer o bem, não foi para fazer o mal. Então, se houver essa possibilidade, se abstenha. Isso é importante, porque na verdade o outro deveria fazer isso com você e tudo seria mais fácil. Mas se não é, que sejamos nós, né? Tem uma frase, e eu finalizo, tá? Tem uma frase que eu gosto muito que é: seja você a mudança que deseja ver no mundo. Eu não posso esperar que o outro faça o que eu não estou fazendo. Então, eu serei o que eu acho que eu devo ser e que todo mundo deveria. Se o outro não quer, isso não é um problema meu. Minha vida é muito mais leve porque hoje eu consigo. Então, vamos buscar. Eu recebi aqui um WhatsApp, apareceu aqui pedindo para colocar, só para dizer novamente o nome do livro, de alguns livros que foram falados. Então, eu vou dizer aqui o que eu falei, que foi Em Busca de Sentido e o Temperamento que Deus lhe deu. Lhe deu. No caso, o temperamento que Deus lhe deu. E Em Busca de Sentido. Karina falou, do Diana Cláudia. Para a vida toda valer a pena viver. Mindset, primeiro lugar. Segundo lugar, a coragem de ser imperfeito. Brené Brown é maravilhosa. Pode olhar a TED dela no YouTube. Depois, essencialismo. Tem no Netflix. É maravilhoso. Essencialismo e, por último, a Segunda Montanha, o que dá sentido. Maravilhoso. Isso tem, se alguém precisar, né, estiver anotando, eu começo por qual? Eu começaria pelo Mindset. Eu já li todos. Não li, acho que o que dá sentido à vida, acho que eu não li. Mas eu leria o Mindset, porque foi o que me fez total diferença, né, na vida. Certo. Gente, então, o primeiro passo é buscar ajuda, né? Assim, se identificar, se autoajudar também. É uma forma de garantir sempre, né, bons resultados.
mesmo sendo o janeiro branco o foco da saúde mental, a gente sabe que é importante focar também, ele foca também a inteligência emocional, a felicidade, o propósito no trabalho, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, sinais de alerta sempre com relação à saúde mental enquanto há tempo, e o janeiro é o mês dessa conscientização que fala saúde mental, janeiro branco. Só que, né, assim, porém, tanto a saúde física e mental, elas precisam ser cuidadas, elas devem ser cuidadas de janeiro a janeiro, porque a vida pede equilíbrio. Quem cuida da mente, cuida da vida, conte com a gente aqui. Assim, as perguntas ficam à vontade para fazer as perguntas. Essa live, ela vai estar salva agora, vai estar também no YouTube, e com certeza Karina, Cris também estão aí à disposição para estar. Uma dúvida que apareça, a gente joga para elas também, o Insta de Cris e de Karina estão aqui. E para final, assim, já foram deixadas várias mensagens, mas se quiserem deixar mais alguma para todos nós que estamos aqui nesse momento, a palavra é de vocês. Então, eu vou deixar, né? Cris deixou a frase dela aí de que seja essa mudança que você quer, né? Ser no mundo. E eu diria que durma com satisfação hoje, faça qualquer coisa que lhe deixe satisfeito e de preferência, se você puder fazer algo que seja expressar um sentimento por alguém ou algo que você queira falar para que você apenas dê, não espere receber, mas faça algo por você hoje para que você possa dormir satisfeito. Com certeza você vai acordar um pouquinho diferente amanhã e quem sabe não vai abrir algumas reflexões que podem mudar todo o seu mindset. Muito bem, então mais uma vez agradecer doutora Cristiane, doutora Karina, por terem aí aceito o convite, disponibilizando um pouco aí do seu tempo. A gente está quase 1h30 de live, compartilhando aqui tanto aprendizado, informações esclarecedoras. E vamos fazer a foto, aqui nossa foto oficial. Eu adorei, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Que bom. E vamos dar continuidade a muitas coisas bacanas. Obrigada por mais essa oportunidade de ajudar. Vamos ao 40 mais, né, Vamos, viu, Lu? É compromisso. E bota essa live, compartilha, a gente vai estar compartilhando também. Verdade, quem gostou podia postar e marcar a gente, né? Para poder o pessoal com certeza, chegar mais. Com certeza. Vamos fazer aqui. Fazer novamente. Pronto. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Obrigada, gente, pelo carinho. Uma boa noite aí a todo mundo. Um bom descanso e já vão fazendo aí a dica de Karina. Boa noite. Beijo. Que tá na live, né? Por que fazer isso? Beijo, gente. Tchau.